terceira aula do nosso mini curso Prusa Slicer do zero. E hoje eu vou mostrar para vocês os principais ou os primeiros parâmetros que a gente aprende quando chega na impressão 3D, onde eles estão, como configurar. Então fica com a gente em mais esse vídeo. Muito prazer, meu nome é Hugo Lopes. Se você está me conhecendo agora, grandes chances de você não ter assistido as primeiras aulas, então estou deixando marcado aqui a nossa playlist completa para que você assista do início e não perca nada. Nas primeiras aulas, nós começamos a falar sobre como configurar a sua impressora no Prusa Slicer e também como utilizar a interface. Hoje, de fato, a gente vai começar a falar da parametrização. E sem muita enrolação, já estamos aqui no fatiador, nosso modelinho Calidragon. Para quem é iniciante assim total da impressão 3D, eu estou deixando o link aí para você baixar esse dragãozinho. Quem já tem aí pelo menos alguns meses de impressão, com certeza já fez um desse, já conhece, está familiarizado. Bom, ele vai ser o nosso corpo de prova para essas aulas em que a gente vai parametrizar a nossa peça. Já correndo aqui para os parâmetros de impressão, Print Settings, eu vou mostrar para vocês nesta aula as principais configurações de Layers e Perimeters e também de Infill. Nas próximas aulas a gente foca nas outras configurações e a gente vai ter uma exclusiva de suporte, afinal é um assunto bem extenso. Mas vamos pela ordem. Começando aqui pela primeiríssima configuração, que seria a altura de camada. O Prusa Slicer, por padrão, lembrando que esse perfil aqui a gente só deu nome para ele, não mexeu em nada, vamos começar agora. Por padrão, ele manda 0.3 na altura de camada. Então, eu vou colocar uma altura de camada média aqui. A maioria dos bicos que a gente usa 0.4, então não tem por que a gente usar uma camada aqui diferente dessa, pelo menos agora no início. E na primeira camada, também vou usar 0.2. Então você já aprendeu aqui duas configurações, tá? A altura da primeira camada e também a altura das camadas demais aí da nossa peça. Descendo aqui a gente tem Vertical Shells, Perimeters, seriam os perímetros ou quantidade de paredes que a gente vai usar na nossa peça. Você pode aumentar ou diminuir aqui, nessa caixinha numerada é onde a gente põe a quantidade. Spiral Vase, você pode ativar ou desativar, seria o modo vaso. Para quem está acostumado a usar o Cura, o seu modo vaso que a gente tem lá, você usa aqui, ó. Reparem que alguns parâmetros, quando a gente passa o mouse sobre ele, ele dá uma destacada. Se você clicar nesse destaque, ele já vai perguntar, ó, abrir um hiperlink no seu navegador padrão, aí você coloca sim, e aí ele vai abrir uma aba no site da Prusa para te explicar o que é essa função. Então todas as funções que tiverem aquele destaque, você consegue ler a explicação. Ah, Hugo, mas está em inglês e tal. Eu sei que é difícil, galera, mas assim, quem assistiu os primeiros vídeos do canal sabe que eu sempre vou recomendar que vocês estudem inglês. E como a gente está estudando impressão 3D, nada melhor do que aproveitar essa chance para aprender alguns termos. Nem que você traduza isso aqui, pelo menos vai te ajudar a começar. Então sempre que você tiver na dúvida, quiser ver pelo menos imagens sobre alguma configuração, se ela tiver esse destaque é só você clicar e ler a explicação. Vamos continuar, alguma configuração aqui que é básica também na impressão 3D, que seria o Horizontal Shells, ou seja, camadas de topo e camadas de base. Bom, essas aqui são as configurações básicas, então visto que a gente alterou todas elas, vamos fatiar a peça primeiro, só para a gente ver as diferenças, para me explicar para vocês o que é o que. Vou alterar aqui as camadas de topo, vou alterar as de base para o padrão que eu uso e vamos fatiar esse dragãozinho. Bom, percebam que, primeiro, a gente colocou a altura de camada 0.2. Então, o que aconteceu na nossa peça fatiada, para quem está chegando agora na impressão 3D, ó, aqui a gente tem uma camada, quando eu subo, já são duas. Cada parcela dessa aqui da nossa peça tem uma altura de 0.2 milímetros. É isso que a gente quis dizer aqui, tá bom? Aqui em Perimeters, que a gente falou de paredes ou perímetros, perceba, o nosso bico, na parte externa da peça, ele vai passar 3 vezes, tá vendo? Passou uma, duas agora, 3. Então é isso que a gente está determinando aqui. Se eu colocar 5, vou fatiar aqui para vocês verem, ele passa 5 vezes. Reparou? Na parte externa. Então é isso que a gente está configurando. Isso aqui é o básico, eu estou dando uma pincelada nisso, considerando que pode ter pessoas chegando aqui do 0, 0 mesmo. Já no Horizontal Shells, que seria a gente vendo a nossa peça assim, na horizontal,
a gente vai determinar quantas camadas sólidas. Ó, o que é uma camada sólida? Tá vendo aqui que o bico, ó, ele vai desenhar as linhas externas, desenhou, e agora ele vem, ó, preenchendo em 100% da nossa peça. Então você está determinando quantas camadas esse fenômeno vai acontecer, tá bom? Em quantas vezes ele vai fazer a camada sólida. Por quê? Chega um momento, ó, em que a camada já não é mais totalmente sólida. A gente tem lacunas, que é esse preenchimento aqui. Tá vendo? Ele não é sólido, ó, ele tem uma linha, ó, tá vendo? O bico passa, aí ele vai fazer, ó, uma linha, depois a outra e tal, tá bom? Então, percebam que se eu coloquei 5 aqui, vamos supor que eu colocasse 1 na camada de bottom, que seria a nossa base da peça. Vou fatiar. Vamos descer aqui, ó. Primeira camada é sólida, segunda não é mais, porque eu coloquei um só, tá certo? O mesmo vale para as camadas de topo. É que nessa peça elas não vão ficar tão evidentes assim para mim mostrar para vocês. Mas se eu colocasse 1 nas camadas de topo, somente na última estaria sólido. E essa é a ideia, tá? Vamos deixar 5 aqui, que a gente já vai ajeitar esse perfilzinho para a gente fatiar a nossa primeira peça. Agora, todas essas configurações aqui abaixo são mais avançadas. A gente não vai passar por todas elas, não nesse primeiro momento. Então não recomendo que você ative nada que você não saiba o que é. Então a gente vai desativar tudo. Conforme a gente for caminhando aqui nos conteúdos do canal, a gente vai descobrindo o que é cada função dessas e aí você ativa, tá certo? Aqui em Advanced, dentro de Layers e Perímetros, único parâmetro avançado que eu vou falar para vocês alterarem é esse aqui, ó. Gerador de perímetros. Coloca no Classic. Esse Arachne, ele faz com que o fatiador automatize e varie a largura de extrusão na nossa peça, de acordo com a geometria dela. Isso é muito avançado e futuramente a gente vai entender por que você deve usar ou por que não usar, dependendo de cada peça. Então a gente não tem tempo para isso nesse vídeo que é muito inicial. Coloca no Classic, que aí é você que vai estar controlando a largura de extrusão independente do modelo, ok? É isso que quer dizer. Fuzzy Skin é só para a gente deixar a camada externa da nossa peça com um aspecto mais poroso. Vou ativar aqui e fatiar para vocês entenderem. Dá só uma olhada no nosso dragãozinho, que é assim, ó, lisinho, com o Fuzzy Skin, que seria pele felpuda, né, pele peluda, algo assim. Olha, ficou todo arranhadão, meio como se fosse algo macio, meio peludinho mesmo, pelo menos para querer dar esse aspecto. Então você pode usar isso aqui a seu favor em peças que você queira dar essa diferenciada no design. Vou desativar aqui, vamos fatiar de novo. Nossa peça voltou a ser lisinha. Agora, nos parâmetros de infill, né? Em português seria o preenchimento da peça. Essa parte aqui que está em marrom. Se você colocar aqui, ó, internal infill, ou seja, preenchimento interno. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, preenchimento? Existe o preenchimento interno e tem outras partes também de preenchimento. A gente vai ver em detalhes agora. A primeira aba, que é a mais básica, a gente primeiro vai dar uma mexida nela e fatiar, é a porcentagem dentre todos esses parâmetros aqui, o mais importante. Então você vai determinar quantos por cento de preenchimento você quer dentro da peça. Perceba que ele já vem por padrão com 20. Cara, eu costumo trabalhar com 5 ou 10, tá bom? É a média que eu trabalho. Peças que não precisam de muito preenchimento, aí eu vou de 5. Peças que precisam, coloco 10. Aí a pergunta que você vai me fazer, Hugo, para que serve então o preenchimento? Como é que eu sei qual porcentagem eu uso? Galera, explicação rápida para vocês. A nossa peça, dá só uma olhada. Chega um ponto em que ela precisa aqui, ó, se fechar. Tá vendo? Ó? A gente está olhando por baixo, ó. Por enquanto aqui, ó, a parede está subindo e chega uma hora que ela vai se fechar. Bem nesse ponto aqui, ó, na cabeça do dragão. Ele estaria se fechando. O preenchimento é como se ele fosse uma sustentação interna da peça, na parte de dentro dela. Então ele serve, eu vou até mostrar para vocês aqui fatiando, ó. Tá vendo só? Isso aqui é o preenchimento. Ele serve para segurar a peça por dentro. Perceba que com 5% ele está fazendo muito pouco esse papel de sustentação ali na cabeça do dragão. Então é uma peça que eu faria com 10%.
Vou fatiar de novo e mostrar para vocês a diferença. Ó, já melhorou. Então aqui na parte de cima na cabeça dele, ó, já está sendo melhor segurado por essas linhas internas. Tá vendo? Além da sustentação, que é a principal função do preenchimento, em alguns casos ele também aumenta a resistência das nossas peças. Muitas pessoas confundem. O preenchimento não é o principal fator de resistência, tá? Longe disso. Mas ele também pode colaborar, mas não é o principal. Outra coisa que a gente mexe aqui, ó, padrão de preenchimento. Então seria o Fill Pattern aqui. Ele vem por padrão no Stars. Eu vou falar para vocês, olha o tanto que a gente tem. Eu costumo usar apenas o retilinear, o giroide, que é o meu principal, tá bom? Ou o Honeycomb. Quando eu quero mais resistência, eu vou nesse aqui, o Honeycomb, tá? Mas o giroide é o meu predileto. Dá só uma olhada na diferença, ó. Vejam só o padrão que ele faz. São essas linhas curvas que elas mudam de direção. Isso aqui evita que a impressora acelere demais. Então, em peças que a gente quer um pouco mais de detalhes, ele faz essa linha curva sempre desacelerando, tá bom? Então ele faz um pouquinho uma velocidade mais tranquila aí, sem acelerar demais, sem vibrar demais a máquina. Então eu curto bastante usar esse giroide. Agora a gente já está com a nossa peça completa aqui, preenchimento e densidade a gente já falou, que são os principais. Esse comprimento de âncora do enfio, ou máximo comprimento, você pode clicar aqui e dar uma lidinha. Nesse momento inicial, acho que não é muito interessante falar sobre isso para não confundir demais a galera que está chegando, tá bom? Vamos aqui para mais parâmetros básicos, que seria o Top Fill Pattern ou Bottom Fill Pattern. Então você consegue mudar o padrão das camadas sólidas. Lembra que eu falei para você que na base das nossas peças a gente tem as camadas sólidas? Então você pode mudar esse padrão aqui, que ele faz o quê? Essa linhazinha aqui, ó, esse zigue-zague. Você pode mudar esse padrão. Vou mostrar para vocês um que é muito legal, que é esse aqui, ó, Hilbert Curve. A gente usa bastante ele. E isso vale para as camadas de topo também. Eu estou mostrando na base porque no dragãozinho a base aparece mais. Nas camadas de topo aqui não apareceria nada, tá bom? Mas dá só uma olhada, ele muda o padrão. Para quem faz placas, luminárias, como é o meu caso, mudar esse padrão dá para você mexer bastante na estética da peça. Então é muito interessante em alguns casos. A gente tem também aqui, ó, octagrama espiral. Dá só uma olhada. Isso aqui dá um destaque bem legal para nossas peças. E também serve, como eu já disse, na camada de topo. Você pode mudar, se a sua peça aí permitir, você pode colocar aí, ó, retilinear, monotonic, concentric, o que você achar mais legal. Tá bom? A gente tem outros parâmetros aqui, como o ironing, ele vai ser bem conhecido aí de alguns usuários do Cura. É aqui que você habilita o ironing, você pode configurar ele, não vou falar sobre isso agora. Aqui a gente tem, ó, camada sólida a cada X layers, você determina, solid infuse, são coisas que a gente vai falar mais no futuro também. A gente pode trazer novos vídeos aí, uma playlist avançada de Prusa, mas no futuro. Por enquanto a gente vai ficar com densidade, padrão e o padrão das camadas de topo e base. Agora eu vou dar uma mudada aqui, eu quero fazer a base no Concentric, para dar um style aí no nosso dragãozinho. Vamos fatiar. Beleza. E galera, é o seguinte, eu já vou imprimir esse dragãozinho desta maneira aqui, sem mexer nas demais configurações, afinal a gente vai ver junto aí o que vai estar mudando de acordo com o que o nosso conhecimento cresce. A gente só conhece, né, por enquanto, duas configurações aqui, duas abas de configuração. Então, bora imprimir esse dragãozinho aqui e dar uma analisada nessa peça. Primeira camadinha rolando. Eu separei algumas imagens para a gente dar uma olhada nos parâmetros que a gente controlou nesse fatiamento e alguns que a gente não mexeu, tá? Por exemplo, velocidade. Na camada sólida aqui, se você der uma olhada, está bem reduzida. A gente não mexeu em nenhuma velocidade, a gente usou o padrão do fatiador. E perceba como nas paredes externas, ele faz uma velocidade diferente das internas. Ele vai bem rápido nas internas e agora, ó, ele desacelera. Então a gente está usando velocidades bem variadas. Depois que ele termina o perímetro, vem preenchimento, acelera de novo. Então ele está variando muito a velocidade. Como a gente não mexeu nisso, não dá para exigir demais. A peça já está perto do final e eu quero que você deixe um comentário quando a gente terminar ela aqui. Você esperava um resultado melhor ou pior do que esse aqui e o porquê? Afinal, a gente mudou pouquíssimos parâmetros, estamos só no início da nossa jornada.
Lembrando sempre do nosso fornecedor oficial de materiais aqui no nosso canal, a 3D Prime. A gente usou aqui um filamento prata Silk. Se você curtiu, tô deixando o link na descrição e cupom de desconto para você conhecer os materiais deles. Vamos agora falar do resultado. Afinal, o que coube a nós, que eram altura de camada, quantidade de paredes, quantidade de camadas sólidas, eu acho que a gente cumpriu muito bem. A peça não tá com nenhum buraco, a resolução tá bacana. O acabamento externo tá legal. Então, essas configurações básicas que nós mexemos funcionaram. Cabe agora, nas próximas aulas, a gente dar uma olhada nas questões de overhang, retração, porque tudo isso foi o que comprometeu um pouquinho na peça. Na bochecha dela aqui, no chifre, ficou muito marcado. Então, tem muito a melhorar, até mesmo na questão de velocidade. Mas ainda bem que a gente está só no começo da nossa jornada. Pois é, meu amigo, quem diria, ainda tem muita coisa pra gente ver. Só vimos 2 parâmetros ali na aba de impressão, nem falamos ainda da aba de filamentos, ainda tem algumas coisinhas na aba de impressora. Calma, uma coisa de cada vez. Olha pelo lado bom, pelo menos você não tá mais sozinho. Agora eu tô contigo nessa até que você aprenda. Afinal, esse não é o último vídeo, porque a gente se vê nos próximos episódios.